Estamos aqui na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, a SBAD, e agora a gente vai conversar um pouco sobre um tema muito importante, que é a doença celíaca. Eu estou aqui com a doutora Lorete, presidente de honra do IBREDOC, e com a doutora Daniele, que é a nossa diretora científica do mesmo instituto, para a gente falar sobre os desafios e avanços que a gente tem em relação à doença celíaca. E sobre isso, acho que a gente podia começar nosso bate-papo falando um pouco sobre o diagnóstico da doença celíaca. E eu queria saber de vocês o que chama a atenção hoje em dia como os desafios que a gente vem enfrentando em relação à doença celíaca. Bom, eu acho que nós temos 2 grandes lados. Primeiro, é a desinformação por parte do próprio médico que solicita os exames, que muitas vezes solicita erroneamente, né, e isso posterga o diagnóstico. E o outro lado é o paciente que, por conta própria, imagina ser celíaco ou ser sensível não celíaco e retira o glúten antes da investigação. No meu dia a dia, eu acho que são os 2 grandes desafios. Eu acho que realmente a doutora colocou coisas importantes, mas para mim o grande desafio, e isso eu quero falar para os gastroenterologistas, é que os gastroenterologistas não pensam em doença celíaca. Eles acham que para ter doença celíaca tem que estar desnutrido, ter diarreia, estar ruim demais. E não é isso que acontece. Nós temos a sensação de que, por passar do tempo, o diagnóstico é muito mais pelas manifestações extradigestivas do que digestivas. Então, eu dou um exemplo de que nós temos várias pesquisas e uma delas foi sobre refluxo gastroesofágico. Então, o gastroenterologista lida muito com refluxo gastroesofágico no dia a dia, mas quantos desses refluxos que estão tomando bastante IBP e não melhoram, na realidade, se ele for fazer na endoscopia um pouquinho de olhada no duodeno, ele faz uma biópsia e diagnostica doença celíaca. Na hora que ele tira o glúten, melhora muito a situação do refluxo, e não precisa muitas vezes de IDT. Esse é um desafio moderno, mas a gente tem isso. Eu acho que outro ponto interessante também da gente destacar, que além de haver ainda um conhecimento que não é tão difundido dentre os gastros, sobre o aumento da suspeição de diagnóstico da doença celíaca, é uma questão que também entra no contexto do Brasil em relação ao acesso aos exames complementares pro diagnóstico, né? Seja a dosagem, a realização das sorologias, quanto a questão dos exames endoscópicos, né? Acho que esse é um outro problema que a gente vem enfrentando. Em relação a avanços no diagnóstico da doença celíaca, o que vocês trazem de novidades que a gente tem dentro desse campo da doença celíaca? Bom, pegando um gancho nisso que você falou, nós tivemos agora, há 2 meses, a publicação do novo PCDT, né, o nosso protocolo de diretrizes de, diagnóstico e acompanhamento da celíaca. O que o nosso PCDT diz? O que houve de diferente em relação ao anterior? A incorporação da antitransglutaminase GA, que o grande desafio é isso que você nos disse agora. A gente tem o PCDT, o exame existe lá, mas será que ele está disponível realmente no Brasil todo? Será que o nosso paciente tem acesso aos exames de sangue, os anticorpos e a endoscopia digestiva? Isso eu acho que é uma coisa bem preocupante e que é um dos desafios do IBREDOC, junto ao Ministério, para que isso seja de acesso fácil à nossa população. Outra coisa que nós temos de novidade é que os guidelines nos dizem que não somente as crianças, mas agora os adultos abaixo de 45 anos, se tiverem uma antitransglutaminase GA 10 vezes o valor normal, talvez não precisem de biópsia, se não houver nenhum outro sinal de alerta, uma outra manifestação que alarme para outra patologia. Então essa é uma questão que eu acho que deve ser muito bem pesada e pensada, porque nós temos que descartar outras causas do desconforto para dispensar a endoscopia. Eu acho que isso é uma faca de dois gumes, sabe? Pelo seguinte, porque nós não temos os laboratórios com a mesma tecnologia. Então, nós não podemos dizer que quem está dosando no norte do Brasil está dosando no sul com a mesma técnica. Então, valorizar demais um exame de sangue para depois evitar uma biópsia é muito complicado. Então, tem que ter muita cautela, seja em criança, seja em adulto, para você valorizar isto que se diz na Europa, de que realmente tendo 2 vezes o aumento, você pode dispensar uma endoscopia com uma biópsia. Então, muito cuidado.
Pode ser que isso seja certo, como existe uma padronização de laboratório, mas no Brasil a gente tem muita ressalva sobre isso. Então é um avanço, mas ao mesmo tempo dá um problema. Então, na prática, nós, nos nossos pacientes, nós só evitamos biópsia, endoscopia em biópsia em casos selecionados. Que a doutora que faz endoscopia também pode dizer, quando é que a gente não faz como rotina. Então, seria alguma coisa para recomendar. Mas até que se prove o contrário, nós continuamos ainda, porque eu sou fã da biópsia endoscópica, porque nós não fazemos só o diagnóstico de doença celíaca, nós vamos fazer um diagnóstico diferencial com outras entidades. Então, às vezes, o paciente vai ter o anticorpo aumentado, mas ele tem uma hepatopatia. Então, a gente tem que fazer muito cuidado com essas informações muito recentes que vêm dos países desenvolvidos. Vamos aplicar aqui ou não? Com ressalva. Isso que a senhora falou é muito importante, uma coisa que chama atenção. Numa aula recente que nós tivemos ontem até, com o doutor Edgardo, ele nos perguntou à plateia, quem aqui já teve pacientes com mais de 10 vezes o valor de antitransglutaminase? Pouquíssimos. Então, nós não temos isso na nossa rotina, no dia a dia. O nosso valor, como a doutora Lorete bem colocou, é muito diferente. Então, não há uma padronização e isso pode ser um complicador na nossa rotina. E até algo interessante que você comentou, Daniela, é que tem um trabalho publicado, foi levado para o DDW esse ano, que mostrou exatamente isso. Esses pacientes que foram usados esse critério diagnóstico de 10 vezes o limite superior para o diagnóstico sem a biópsia doença celíaca, houve uma perda muito grande de pacientes que tinham doença celíaca que ao usarem esse critério, eles acabaram não sendo diagnosticados. Eu concordo completamente que isso precisa ser visto com muita cautela. E outra coisa, doutor, estou te interrompendo, mas isso é muito importante, a idade do paciente. Nós sabemos que à medida que o paciente vai ficando mais idoso, que é da minha turma, ele vai perdendo a positividade dos anticorpos. Então, a doença celíaca soro negativa no idoso é muito comum. Então, tomar muito cuidado, quer dizer, ele não vai ter anticorpo positivo e muito menos em alto nível, ele pode ter um nível menor, mas ele é celíaco. Além do aumento, né, do diagnóstico da doença celíaca acima dos 65 anos, a gente tem que pensar também no envelhecimento da nossa população. Hoje, o nosso paciente de consultório mudou, né? O nosso idoso mudou. Então, isso a gente tem que levar em consideração também, pensar nas características próprias De de cada faixa etária. Em relação ao tratamento, o que vocês acreditam que são os nossos maiores desafios atuais e quais são os avanços que estão surgindo em relação à doença celíaca? O desafio sempre é a adesão à dieta, né? E nós temos várias causas para isso. Muitas vezes, falta de apoio familiar, recurso financeiro, nós não temos políticas públicas que viabilizem essa dieta, isso é um problema muito grande no nosso país. Desconhecimento por parte do profissional de saúde, tanto do gastroenterologista quanto da nutricionista, do que é uma dieta sem glúten e o que é uma dieta segura para celíaco, que são coisas completamente distintas. Acesso ao produto nos lugares mais distantes, mais longínquos, é um problema também. A mudança do padrão alimentar do brasileiro. Tivemos um colega que comentou uma coisa bem interessante, que na região dele se come muito milho, e agora a ajuda humanitária chega com barcos de biscoitos de trigo. Então, está sendo distribuído alimentos processados na ajuda humanitária para a população de baixa renda. Então, essa mudança do padrão alimentar traz consequências, né? Claro, então eu acho que esse é um dos problemas, a falta de orientação para que haja uma adesão correta à dieta. E outra coisa, a mídia ajuda bastante. Então, fazem propaganda de tudo, né? Como a gente pode dizer assim, não, agora nós temos que diminuir o tabaco. Mas ninguém está diminuindo o trigo, né? Então, nessas populações de baixa renda, a cesta básica que dão para todos. Então, se você tem uma família recebendo uma cesta básica com produtos que realmente o celíaco não pode, por que não ter uma cesta básica para o celíaco como nós temos no Paraná? Então, tudo isso tem que ser realmente bastante avaliado. E eu acho que o desafio maior é que tanto o paciente como nós, os gastroenterologistas, estamos com muita fé que vai aparecer um remédio que eu possa tomar e que eu possa comer.
Essa é realmente a ideia de todo mundo. Só que enquanto isso não acontece, o pessoal nessa esperança acaba realmente não fazendo a dieta e nós temos muitas fake news, quer dizer, então o pessoal diz isso. E muitas vezes é assim, o paciente, né, no seu trabalho, ele é visto como sendo um fresco, quer dizer, é frescura, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. E nós temos, então, muita dificuldade, nós médicos, fazer declarações para o ambiente de trabalho, fazendo com que seja fornecida uma dieta adequada para aquele trabalhador que tem que comer no serviço e que ele não pode se contaminar. Então são tantos os desafios que nós temos que ficar colocando assim, criança na escola é uma coisa, indivíduo no trabalho é outra, médico no consultório, eu tenho médicos celíacos que dizem que tem que levar de casa, porque no hospital onde eles trabalham não tem dieta isenta de glúten, nem para o paciente nem para o médico. Então são todos esses desafios que realmente abrem um leque de possibilidades. E é interessante também, tivemos uma aula muito boa da Paz Temprano, em que ela fala que o aspecto nutricional do nosso paciente celíaco mudou, né? Antes era isso que a senhora falou, era o emagrecido, desnutrido, e hoje nós temos o obeso celíaco. Então o padrão do nosso paciente mudou e com isso também muda a orientação nutricional. Então esse olhar atento, porque mesmo o nosso obeso celíaco continua com carência nutricional, né? Ele também tem carência de micronutrientes, ele também precisa de reposição, mas a gente tem que ter esse olhar que não é tirar toda a farinha com glúten e substituir por farinha sem glúten, que a gente sabe que nutricionalmente acaba sendo pior. Não é enriquecida com ácido fólico, ela é pobre em fibras, apresenta um alto índice glicêmico. Então tem que ter esse olhar de como são feitas as substituições também, né? E sobre avanços no tratamento, o que vocês destacariam atualmente em relação à doença? O que que a gente, talvez não para agora, mas num futuro aí a curto e médio prazo, o que que a gente teria de talvez novidades que nos ajudasse no manejo da doença? Bom, nós temos várias drogas em pesquisa, né? As drogas que mais são promissoras são aquelas que nos liberam do cuidado da contaminação cruzada. Como a doutora Lorete disse, o nosso sonho é que pudesse comer o trigo e consumir o glúten sem nenhum problema, mas nós sabemos que isso vai ser passo a passo. Então, as drogas que estão em fase mais avançada, que vão iniciar a fase 3 agora, são as que liberariam do cuidado com a contaminação cruzada. Mas ainda tem um longo caminho a percorrer. O que a gente tem que tomar cuidado é que a gente vê muito na mídia, veja, os próprios eh, influencers, né, gluten free, falam muito e falam muita bobagem, e a gente, como profissional de saúde, tem que estar atento a isso. Essas enzimas que prometem digerir o glúten, a quebra do glúten, diminuir os malefícios do glúten, e a gente sabe que isso não funciona para nada, a não ser para quem fabricou ganhar dinheiro. Mas então a gente tem que estar atento também o que não prescrever, né? Tem uma coisa interessante também que eu até passei para o nosso grupo sobre os medicamentos. Então, paciente com doença celíaca não precisa de remédio, ele só precisa de dieta. Mas, conforme o que nós podemos ver, estado nutricional, ele às vezes precisa de repor ferro, ele precisa de repor vitamina B12, fazer uma dieta, e às vezes até um consumo de proteína na alimentação não seja suficiente, ele precisa de um suplemento, tudo isso nós sabemos. Mas o grande problema que eu vejo é que esses produtos que estão na farmácia, alguns deles têm glúten e não está escrito que ele tem glúten. E como a gente sempre recomenda que não leia a bula, né, nesses casos nós precisamos que leia a bula, né. Eu fiz uma lista incrível daqueles remédios que nós receitamos rotineiramente que podem ter glúten. E naquele idoso, que eu sempre falo que o nosso grupo é uma polifarmácia ambulante, né, nós temos vários medicamentos que o idoso que é celíaco e não sabe, acaba ingerindo e que tem glúten. E depois, quando ele sabe que é celíaco, ele não retira aqueles medicamentos, porque ele precisa para pressão, ele precisa como analgésico, ele precisa para anti-inflamatório. Então, o gastroenterologista, como qualquer outro médico, tem que entender essas inter-relações e realmente o que a gente chama de interação medicamentosa. E não é só interação de que faz melhora o nível, não. É o glúten
na forma. Então, por exemplo, o B12 tem um remédio conhecidíssimo aí, que se toma via oral para melhorar a vitamina B12. Tem glúten. Tem alguns analgésicos que têm glúten, mas não está realmente do conhecimento. Então, tomar muito cuidado também na hora da prescrição. O que nos diz hoje a legislação? Que quando o medicamento tem glúten, deve estar escrito lá nos recipientes, contém glúten. Alguns são mais atentos e escrevem, atenção celíacos, contém glúten. Mas a grande maioria não escreve nada. Então, hoje, quando não diz nada na bula, é porque não contém. Mas quando tem glúten, tem que estar escrito em negrito nos recipientes na bula. E realmente é um grande problema. A gente tem que estar bem atento, por exemplo, cálcio, que é uma droga que a gente repõe muito em celíaco. Cálcio, grande maioria, tem glúten. Eu acho que isso que vocês estão comentando é muito importante, que mostra como que o gastroenterologista, ele tem agora 2 frentes. A importância dele orientar de maneira correta os doentes em relação aos alimentos que têm ou não glúten, inclusive como o Hibredoc, que é a nossa ideia que a gente está fazendo, que é o nosso papel frente à sociedade, frente ao governo, de talvez melhorar essas políticas públicas e essa legislação para tentar proteger os nossos doentes desses produtos que a gente também vai ter que orientar no consultório. Então, acho que isso reforça ainda mais o nosso instituto. De considerações finais, que vocês gostariam de deixar mensagem para os gastroenterologistas da FBG em relação à doença celíaca e acho que ao Hibredoc? Eu acho que a primeira coisa mais importante é que a gente só diagnostica a doença em que a gente pensa. Então, o que a doutora Lorete falou no início é fundamental, pensar na doença celíaca. E depois pensar que quando a gente atende um celíaco, não é o que ele vai deixar de comer, mas como ele vai passar a viver. Então, isso é muito importante, não é só retirar o glúten do prato, mas todas essas orientações em relação a medicamento, hábitos de vida, como fazer uma viagem, então como que ele vai viver. E o paciente tem que entender que o gastroenterologista está ao lado dele, nesse monte de mudança. São difíceis, a gente sabe que são complicadas, e a gente tem que estar aqui para ajudar. Isso eu acho que é bem importante. Eu acho que eu vou dar 3 ou 4 verbos que vai definir tudo. Eu acho que não adianta só diagnosticar e tratar. Você tem que acompanhar e acolher. Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado pela participação no videocast da FBG. Espero poder encontrá-las em outras oportunidades e seguimos com o nosso congresso.